Esse vídeo começa com o Landon dizendo que ele gostou muito dessa garota que está vindo. Ele pergunta como ela vai e em seguida fala que o nome dele é Landon. Ela pergunta o que ele disse e ele pergunta qual o nome dela, mas ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Landon. Ele pergunta se ela não pode apertar a mão dele, mas ela diz que está atrasada e que precisa ir. Ele fala que talvez eles possam se conhecer, mas ela diz quem sabe da próxima. Ainda assim, ele tenta pedir o número dela, mas como ela fala que perdeu o telefone dela, ele se despede dela. Ele fala que já que é assim que ela quer, tudo bem. Ele fala que ele espera que não seja mais uma tentativa fracassada, porque senão ele vai ter que ir para a próxima. E agora, quando ela volta tentando falar com ele, ele pergunta e aí? Ela fala que sente muito e diz que acabou de encontrar o telefone dela. E já ele nem sequer responde. Ela diz que está falando sério e também fala que sente muito. Ela pede para ele esperar e para ele anotar o número dele. Ele pergunta por que ela quer o número dele e ela diz para que eles possam sair e quem sabe fazer alguma coisa à noite. Ele fala que ela acabou de dizer que ela não tem telefone, mas ela fala que realmente estava perdido. Ele fala que agora ele vai nessa e ela fala que talvez eles possam se conhecer e fazer alguma coisa mais tarde. Ele pergunta para onde foi aquela energia negativa do começo. Ela fala que acabou de encontrar o telefone dela e ele pergunta se ela acha que ele é uma criança. Ele pergunta quantos anos ela tem, ela pergunta quantos anos ele tem, ele faz a pergunta novamente e como ela não responde, ele fala que vai embora. Aí ela acaba dizendo que ela tem 21 anos. Ele pede para ver a identidade dela e ela fala que a identidade dela é da Virgínia e mais uma vez ele pede pra ver. E depois que ela mostra a identidade pra ele, ele fala que ela realmente tem 21. Ela fala que ele ficou bem com esse boné e que ela também gostou do relógio dele e ele agradece. Ela pergunta se eles podem se conhecer e ele pergunta por que ele faria isso. Ela fala que gostaria de conhecê-lo porque ela gostou dele, mas ele fala que no começo ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela fala que tudo aconteceu muito rápido e ele fala que não está afim desse tipo de jogo. Ele fala que ela já é adulta para esse tipo de jogo. Ela fala que uma amiga dela estava ligando para ela e que ela estava estressada naquela hora. Ele pergunta se ela estava estressada e ela diz que sim. Ele pergunta por que ela está estressada e ela diz que tem muitas coisas acontecendo. Ela fala que ela tem muitos trabalhos, que ela é personal trainer e que ela tem trabalhado muito. Mas ele fala que independente disso, ela não estava interessada. Ela fala que não é que ela não estava interessada, mas que hoje ela vai ter que atender 3 clientes. Ele fala que se ela não estava interessada, tudo bem, e pergunta porque assim do nada ela resolveu voltar. Ela diz que acabou não falando com ele naquele momento porque ela tem muito trabalho hoje. Ele pede o número dela e como ela aceita dar o número pra ele, ele fala que pensou que ela não tivesse um telefone. Ela fala que já explicou pra ele que ela acabou de encontrar. E é claro, ele diz que ela é uma mentirosa. Ela fala que ela sabe que eles não começaram bem, mas ele fala que isso não tem nada a ver com ele. E mais uma vez ela fala que sente muito e diz que ela gostaria de poder conhecê-lo. Ele fala que eles já estão se conhecendo, mas ela fala que vai ser melhor eles conversarem dentro do carro. Ele fala que ela o tratou como se fosse criança, que ele não ia cair nessa conversa de que ela perdeu o telefone. Ela fala que disse isso porque, como ela já disse pra ele, ela tem muito trabalho hoje. Ele pede pra ela falar sério e diz que ele não nasceu ontem. Ela fala que ele é engraçado, mas ele fala que não vê nenhuma graça e mais uma vez ela diz que ele é engraçado. Ela diz que ela gostou dele e que também gostou do humor dele. Ela fala que está muito quente ali e ele pergunta quais as intenções dela. E depois que mais uma vez ela diz que gostou dele e que gostaria de conhecê-lo, ele diz que ela pode entrar. Mas dentro do carro, quando ela vem com uma conversa de ir para o shopping, ele fala que isso não vai rolar. Ela fala que primeiro eles podem passar no shopping, mas ele pede para ela escutar bem. Ele fala que ela está perdendo o tempo dela porque isso não vai acontecer. Ele fala que não vai levá-la às compras porque ele nem a conhece. Ele fala que ele já ouviu o suficiente e pede por favor para ela sair. Ela fala que ele que sabe que ele vai sentir a falta dela. E mais uma vez ele pede para que por favor ela saia. O Nate começa dizendo que essa gata ficou muito bem nesse salto alto, e em seguida diz que ele achou que ela fosse cair.
Ele pergunta como ela vai e ela diz oi pra ele. Ele se apresenta e ela diz que o nome dela é Jennifer, então ele fala que ele gostou muito das unhas dela. Ela agradece e ele pergunta pra onde ela vai. Ela diz que está indo encontrar o namorado dela e ele pede pra ela esperar, que ele quer falar com ela rápido. Ela fala que sente muito e ele pergunta se ela está falando sério. E em seguida dá um bom dia pra ela. Ela pede com licença e pergunta se ele pode dar uma carona para ela e ele pergunta se ela quer uma carona. Ela fala que naquela direção, alguns quarteirões na frente, ele fala que não está conseguindo ouvir e pede para ela chegar mais perto. Ele pergunta se o namorado dela não vai se importar e ela pergunta o meu namorado e ele diz que sim. Ela pergunta se isso faz diferença se ele for dar uma carona, ele fala que ele gostou dela e que ela gostou do carro dele. Ele pergunta se ela gostou do carro dele e como ela diz que sim, ele fala que já ele gostou dela. Ela pergunta se ele gostou dela e ele diz que sim e fala que tentou falar com ela. Ele fala que como ele tentou se aproximar e ela já foi logo dizendo que tem namorado, ele pensou que fosse algo sério. Ela fala que entende, mas que está muito frio ali. Ele fala que entendeu e pergunta se ela quer se aquecer, mas ela diz que ela só precisa de uma carona até ali na frente. Mas ele responde dizendo que ele não é o motorista dela. Ela pergunta se ele está com medo e ele fala que acabou de tentar falar com ela. Ela pergunta se ele tiraria algumas fotos dela, mas ele fala que ele não sabe se ele deveria fazer isso. Ela pergunta se ele poderia tirar algumas fotos dela e ele fala que com certeza. Ela pergunta se ele tem certeza e ele fala que com certeza. Ele pergunta se ela vai tirar uma selfie e ela pergunta se ele pode tirar pra ela. E ele diz que tira pra ela. Ele fala pra ela fazer uma pose bem bonita e ela pede pra ele esperar. Ele fala que não sabe se o namorado dela vai gostar de ver essas fotos. E ela começa a rir e fala que ele não está totalmente errado. Ele fala que ficou muito bom e pergunta se ela tem planos pra hoje. Ela fala que acabou de vir da consulta dela e que agora ela estava indo pra casa. Ele fala que talvez eles pudessem fazer alguma coisa e ela diz que pode ser, então ele pede o número dela. Ela pergunta se primeiro ele não vai dar uma carona pra ela, mas ele fala que primeiro ele quer o número dela. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta se ela é dali mesmo, mas ela diz que não e fala que é de Riverside. Ele pergunta o que a trouxe pra ali e ela diz que foi o trabalho. Ele pergunta se ela trabalha ali e ela diz que sim, então ele pergunta se ela é modelo ou algo do tipo. Ela fala que trabalha como modelo e ele fala que ela realmente é muito bonita. Ela pergunta o que ele faz, ele fala que ele gosta de criptografia e imóveis. E em seguida diz também que ele tem trabalhado e viajado muito. Ele pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela diz que pode ser. Então ele diz que ela pode entrar. Ela fala que gostou muito do carro dele e já ele fala que ele gostou muito dela. Ela diz que agora, falando sério, ela gostou muito do carro dele, fala que gostou da bolsa da Prada dela. Ela pergunta como fecha a porta e ele fala que ele vai fechar dali. Ele fala que a porta é automática e ela fala que não é de se admirar. Ele pergunta qual o tipo de carro do namorado dela e ela para pra pensar. Ela fala que ela vai pensar e ele pergunta se ela não sabe qual o carro do namorado dela. E como ela diz que na verdade o namorado dela dirige um caminhão. Ele pergunta se é sério e fala que talvez ela mereça uma vida mais luxuosa. Ele pergunta quanto tempo ela está com o namorado dela e ela fala que na verdade é um relacionamento intermitente. E fala que ela nem sabe se dá pra considerar um relacionamento. Ele fala que não foi o que ela fez parecer, mas ela fala que ela ainda usa o anel e mostra pra ele. O Nate pergunta se foi ele que deu e ela diz que sim. E o Nate diz, caramba, então ele gosta mesmo de você. E ela diz que é verdade. Ele fala que sinceramente ele acha que ela só voltou porque viu o carro dele. E fala que ele acha que ela não está interessada nele e diz que ela é interesseira. E ela pergunta interesseira e ele diz que sim. Ela fala que muitos caras não conseguem lidar com ela e ele pergunta lidar com o quê? Ela fala que ela é uma garota cara e ele pergunta o que isso tem a ver e fala que ele mal acabou de conhecê-la. Ela fala que estava tentando conhecê-lo, mas já que é assim, mas ele diz que ela só tentou conhecê-lo depois de ver o carro dele. Ele fala que no começo ela estava focada no namorado dela, mas que só foi ver o carro dele que ela perdeu o foco. Ela pergunta se é verdade, ele diz que sim e fala que sinceramente ele não curte interesseira. E em seguida diz que vai ser melhor ela sair. E ela diz que ela respeita isso e diz que com certeza. Ele diz que tudo bem e ela fala que ok. E em seguida ele deseja uma ótima caminhada para ela.
O Nair começa o vídeo dizendo: olha pra isso. Ele fala que ele não vai mentir e diz que ela é muito bonita. E já logo de começo, ele pergunta se está tudo bem e por que ela está olhando assim pra ele. Ele pergunta qual o nome dela, mas ela diz e ele pergunta por que ela é tão rude. Ele tenta se apresentar, mas ela diz não, muito obrigado, e ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. E depois que ela diz que com certeza, ele fala que não está vendo nenhum anel no dedo dela. Ela diz que ela tirou o anel e ele fala que gostaria de conversar com ela rápido e fala que o nome dele é Nair. Mas como ela diz que ela está bem assim, ele deseja uma ótima caminhada para ela. Ele caminha em direção ao carro e fala que isso não foi legal. E ele fica impressionado quando ela volta correndo. Ele começa a rir e fala que ela está correndo e que isso é muito louco. Ela pergunta e aí, e pra onde ele vai? E já ele pergunta por que isso importa. Ela fala que é claro que importa e ele pergunta sobre o namorado dela e fala que se ela tiver namorado, ele respeita isso. E quando ela estava começando a formular uma frase, ele pede pra ela dar a volta. Ele pergunta o que aconteceu e ela fala que gostou do carro dele e ele agradece. Ela pergunta se o carro é novo e ele fala que é claro que é novo. Ele fala que é o novo Cybertruck e em seguida diz que ele não quer ficar entre ela e o namorado dela. Ela fala que deu uma pausa no relacionamento dela e ele pergunta se ela deu uma pausa e pergunta se isso só agora. Ela fala que se não, ela não estaria ali. Ele fala que se isso realmente for verdade, não teria por que ela ter feito isso. Ela fala que voltou porque se interessou por ele e ele pergunta por que ela mudou assim tão rápido. Ela fala que pensou melhor sobre isso e ele pergunta se ela pensou e quer dizer que agora ela está interessada. Ele fala que ela tem namorado e que ele não quer ficar no meio disso e ela fala que já disse que ela terminou com ele. Ele pergunta quanto tempo durou esse relacionamento e ela diz que uns 2 meses. O Nair pergunta se foi ele ou se foi ela que terminou e como ela diz que foi ela, ele pergunta por que ela terminou. E ela diz porque ele não o tratava bem. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é de San Diego. Ele pergunta quanto tempo ela está ali em Los Angeles e ela diz que já há alguns anos. Ele pergunta se ela gosta dali e ela diz que é bom. Ele pergunta o que fez ela se mudar para Los Angeles. Ela fala que veio seguir a carreira dela na área de beleza, cuidando de pele e de cabelo. Ele pergunta quanto tempo ela está nessa área e ela diz que nos últimos 6 anos. Ele fala que entendeu e pergunta qual o nome dela e ela fala que o nome dela é Sasha. Ela também pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair e ela pergunta por que ele não quer apertar a mão dela. E ele fala que é por causa dos germes e diz que é bom evitar. Ele pede para dar uma olhada na mão dela e pergunta o que está escrito e ela diz que sonhos são reais. Ela fala que resolveu fazer essa tatuagem porque ela está tentando alcançar os sonhos dela. E não demora muito e ela pergunta se ela pode entrar no carro e ele pergunta por que ela quer entrar. Ela diz porque ele é legal e ele fala que ele não gosta de perder o tempo dele. Ele pergunta se ela não vai fazer ele perder o tempo dele, mas ela diz que ele não vai. Ele pergunta se ele não vai e em seguida pergunta se ela pode dar uma volta para ele. Ele pede para ela esperar e diz que ele vai sair. Ele fala que ele precisa ver de perto e pergunta se ela entende. Ela diz que sim. E em seguida pergunta se ela pode dar mais uma volta. E em seguida ele diz que tudo bem e que ele gosta do que vê. Ele fala que percebeu as tatuagens na perna dela e pergunta quantas ela tem. Ela pede pra ele adivinhar. Ele fala que não dá pra adivinhar e pergunta quantas ela tem. Ela fala que talvez um dia ele veja as outras e vai saber. Ele fala que talvez um dia parece muito tempo e em seguida a convida para entrar. Ela fala que teve dificuldade para abrir a porta e fala que o carro dele é muito fofo, e ele fala que isso é o futuro. Ela fala que gostou muito e ele pergunta por que ela terminou com o namorado dela. Ela fala que não sabe e diz que acabou não dando certo. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e ela fala que ele não a tratava bem. O Nair pergunta o que para ela é ser tratada bem. Ela fala que ele não a levava para sair e nem para fazer compras. E ela diz também que eles nunca viajavam. Bom, e já nesse momento da conversa, ele
pergunta o que fez ela voltar. E como ela diz que ele pareceu alguém interessante e que é bonito, ele fala que não pareceu tudo isso na calçada. E em seguida pergunta se isso é porque ele tem esse carro, e ela fala que o carro ajuda. Ele pergunta se ajuda e se ela teria voltado se ele não tivesse esse carro. E como ela diz que não sabe, ele fala que isso faz ele pensar que ela só voltou por conta do carro dele. Ela fala que agora isso não faz diferença, já que ele tem esse carro. Mas ele fala que isso faz toda a diferença, afinal de contas ela voltou por causa do carro. Ela pergunta se ela não pode gostar do carro, ele fala que ela pode, mas que não é legal conhecer alguém só por conta do que a pessoa tem. Ele fala que está achando que ela é interesseira e diz que é isso mesmo. Ele fala que ela só está tentando ficar com ele por conta do que ele tem. E em seguida ele diz que ela terminou com o namorado dela porque ele não levava para sair nem para fazer compras. E ela diz que é isso mesmo e que ele também não a tratava bem. Ele fala que ele já ouviu o suficiente e deseja um ótimo dia para ela. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que sim e fala que ela pode sair. Ele fala para ela aproveitar a caminhada e diz que ele está falando sério. Ela pergunta se ela não pode ir com ele, mas ele diz que não e deseja um ótimo dia para ela. Ela tenta insistir, mas ele fala que não quer perder o tempo dele e que tem um lugar que ele precisa ir. Ela fala que ela também perdeu o tempo dela e ele fala que ela já está desperdiçando o tempo dele e deseja um ótimo dia para ela.